Esta é uma situação crítica do país mais pobre do mundo. Hoje no canal Fatos Formidáveis você vai conhecer um pouco desse pequeno país curioso. Então bora para o vídeo. Embora seja pequeno em tamanho, com uma área menor que a de Alagoas, ele tem enfrentado uma série de desafios econômicos, sociais e ambientais. Vamos falar um pouco dos aspectos desse país tão sofredor que se chama Burundi. Geografia. Burundi é um pequeno país na África Oriental, com uma área total de 27.834 km². Está localizado entre Ruanda ao norte e a Tanzânia a sul. O país tem duas principais partes, uma parte montanhosa e outra parte plana. As montanhas são as partes mais elevadas da região e cobrem cerca de 60% do território do país. Já a região plana é composta por grandes planícies e colinas. O clima em Burundi é tropical, com duas estações distintas, a estação chuvosa de fevereiro a maio e a estação seca de junho a janeiro. Sua temperatura média fica na casa dos 24 graus Celsius. A região montanhosa do país é conhecida por sua paisagem verde, com florestas densas e rios perenes. O rio mais importante do país é o Níger, que é usado para irrigação, pesca e transporte. A topografia montanhosa de Burundi é rica em minerais, incluindo cobre, níquel, ouro e platina. No entanto, a falta de investimento e infraestrutura adequada limita a exploração desses recursos. Além disso, a topografia montanhosa torna a agricultura difícil em muitas áreas, o que é um desafio importante para a economia do país. Economia. Economicamente, o país é extremamente dependente da agricultura de subsistência, que responde por 90% do total de exportações. No entanto, esse setor é responsável por apenas 31% do PIB do país, que recebe um maior peso do setor de serviços. A industrialização praticamente não ocorreu e o país é extremamente dependente, recebendo frequentes ajudas de outras nações, principalmente dos países da União Europeia. No ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, o país ocupa a posição de número 178 entre as 186 nações listadas. A economia do Burundi é uma das mais fracas da África e está classificada como uma das mais pobres do mundo. De acordo com o site dadosmundiais.com, o Produto Interno Bruto, PIB, per capita em 2019 era de apenas $426, o que significa que a renda média por pessoa é muito baixa. A principal fonte de renda do país é a agricultura, que contribui com cerca de 32% para o PIB. No entanto, a agricultura é afetada por muitos desafios, incluindo a falta de terras cultiváveis, a falta de infraestrutura e a falta de tecnologias modernas. O setor industrial é muito limitado, contribuindo com apenas 12% para o PIB. O comércio e os serviços são os setores que têm o maior crescimento, mas ainda são insuficientes para elevar a economia do país. O desemprego é alto e a maioria da população vive abaixo da linha da pobreza, com cerca de 78% da população vivendo com menos de $1,90 por dia. O Burundi também enfrenta desafios como a falta de infraestrutura, a falta de educação e a falta de recursos humanos qualificados, que limitam o potencial de crescimento econômico. Em resumo, a economia do Burundi precisa de um grande esforço para superar seus desafios e melhorar as condições de vida da população. Conflitos. O Burundi é mais conhecido internacionalmente pelos conflitos que também envolvem Ruanda no confronto entre as etnias Hutu e Tutsi, questão essa que possui uma direta relação com o período colonial vivido na região dos dois países. Inicialmente, a área desses países formava apenas um território, denominado Ruanda-Urundi, que foi colonizado pela Alemanha criando a África Oriental Alemã. Com a derrota dos alemães na Primeira Guerra Mundial entre 1914 a 1918, o país passou a ser colonizado pela Bélgica, que instaurou no poder uma monarquia composta pelos Tutsis, que representavam apenas 15% da população. Após várias lutas e conflitos, os Hutus conseguiram separar Ruanda e Burundi no ano de 1959, de modo que o primeiro território teve sua independência reconhecida em 1962, transformando-se em uma república. Burundi é uma nação localizada na África Central, marcada por décadas de conflitos internos.
Desde a independência em 1962, o país tem enfrentado uma série de tensões étnicas e políticas que resultaram em guerra civil, violência e instabilidade política. Em 1993, uma guerra civil eclodiu, matando cerca de 300 mil pessoas. O conflito terminou com o Acordo de Paz de Arusha em 2000, mas as tensões étnicas e políticas persistiram. Em 2015, uma nova crise política começou quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou que concorreria a um terceiro mandato, que foi criticado como inconstitucional. Isso levou a protestos, repressão e uma onda de violência. Desde então, o país tem experimentado uma instabilidade política persistente, com relatos de violações de direitos humanos e deslocamento forçado de populações. Em 2019, o país enfrentou uma crise humanitária devido à violência e deslocamento forçado, com mais de 300 mil pessoas sendo deslocadas internamente e cerca de 40 mil buscando refúgio em países vizinhos. Religião. A maioria da população do Burundi é cristã. Cerca de 62% sendo católica e cerca de 9% sendo protestante. Além disso, 20% da população é animista tendo outras religiões, incluindo o islamismo, que compõem menos de 1% da população. No entanto, a religião não tem sido uma fonte importante de conflito no país. Política. A política do Burundi é marcada por muitos conflitos e instabilidade. Desde a independência em 1962, o país tem sofrido vários golpes de Estado e guerras civis, afetando negativamente sua economia e seu desenvolvimento político. Em 2005, um acordo de paz foi assinado, resultando na eleição de um presidente civil e a formação de um governo de coalizão. No entanto, a tensão política persistiu no país, com vários incidentes de violência e conflitos entre partidos políticos rivais. Em 2015, as eleições presidenciais foram marcadas por denúncias de fraude e violência, o que levou a uma escalada de tensão política e violência no país. Atualmente, o Burundi é governado por um partido único, que é o Conselho Nacional para a Defesa da Democracia. O presidente é o Pierre Nkurunziza, que se mantém no poder desde 2005. Este é o Fatos Formidáveis. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.